com muito prazer que nós estamos aqui, passados aí pouco mais de 2 meses que assumimos a direção do clube, depois de um trabalho árduo aí na construção de mudanças no programa de sócio, mudanças que trazem para o associado um número bem maior de vantagens e de benefícios, que nós estamos aqui para passar para vocês, falar um pouco sobre esse programa do sócio-torcedor, que é o Gigante, que está todo ele repaginado e, inclusive, com preços até mais acessíveis do que os que eram praticados anteriormente. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente de marketing, o Bruno Maia, que deverá fazer uma apresentação para os senhores. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença de jornalistas que estão acompanhando online também essa coletiva. Como o Campelo falou, no meu caso até um pouquinho menos, mas são mais ou menos 2 meses de trabalho que a gente teve nessa gestão para chegar nessa proposta que vai ser divulgada hoje. Desde que eu assumi essa pasta, não tem reparado, eu tenho tido uma presença, no mínimo, de acompanhamento grande nas redes sociais, no Twitter especialmente, e posso dizer que 95%, se não mais, das alterações que a gente fez aqui foram checadas e validadas a partir de pedidos, a partir de sugestões, de queixas, de reclamações, de xingamentos, de tudo, no Twitter, no Facebook, nos canais das redes sociais do Vasco. Então é um programa que a gente acredita reflete muito as necessidades e aprimora. A gente não acha que o sócio-torcedor que a gente tinha era um programa ruim, mas necessariamente estamos aqui para aprimorá-lo. Alguns itens surgiram nesse meio tempo, entre o lançamento anterior e essa data de agora, e eu acredito que a maior parte, se não a totalidade das demandas dos torcedores em relação ao sócio-torcedor estão sendo cobertas agora. Vamos passar um pouquinho por esses itens. A primeira coisa mais importante de falar é de preço. É um sócio-torcedor mais barato em todas as suas categorias do que o anterior. Isso é muito importante. É ainda mais acessível e isso eu acho que tem que ser frisado. A gente passou esses 2 meses fazendo análise de mercado, não só do que acontece no país, como fora dele, vendo as principais práticas e organizações e fluxos de processos, sistemas e tal, porque nem só do que a gente anuncia aqui é feito um sócio-torcedor. Tem muitas questões de processo, sistema, como eu falei, para que não tenha tanto problema, tanta queixa, tanto sofrimento, às vezes, na execução dos direitos que o sócio-torcedor adquire quando se associa. Então, o que eventualmente não foi resolvido, talvez seja só por conta disso, mas acho que foi tudo bem estudado junto com a Futebol Card, que é nosso parceiro para esse projeto. Então, no redesenho, a gente tem um redesenho do plano, uma nova comunicação e uma nova reestruturação de operação. Nos redesenhos, a gente está trazendo novos nomes para facilitar um pouquinho mais o entendimento da diferença das categorias, valores, como eu citei, forma de pagamento, novas categorias sendo criadas, o rating, que eu vou falar já, os novos benefícios e mais experiência. O rating talvez seja uma das grandes novidades do nosso projeto. A ideia é que qualificar o torcedor que está presente, que acompanha o time do Vasco. Então, quem vem a São Januário, independente de quanto paga, vai ter esse rating, que a gente chama, essa valorização, e essa valorização vai se transformar em prioridade de compra. Isso não tem a ver com quanto se paga no sócio-torcedor. Os valores que a gente vai mostrar, eles dão direito a determinados benefícios, mas no momento de compra ele vai se dar por ser um torcedor assíduo, um torcedor frequente que participa da vida do clube. Em termos de comunicação, a gente mantém o nome Gigante, o nome que já funcionou, que está colado com a torcida. Fizemos algumas adaptações técnicas de logomarca para que ela funcione melhor em situações mais técnicas mesmo do que o torcedor talvez vá perceber. Temos um novo site, novas comunicações em redes sociais, novas propriedades, uma nova forma de visibilidade para essa marca. E a reestruturação da operação, que passa por um aumento, praticamente a gente tem um dobro de pessoas a partir de agora trabalhando para atender o sócio-torcedor do Vasco que a gente tinha antes, numa parceria de novo com a Futebol Card, nosso braço operacional, nosso parceiro para isso. E aí a equipe de atendimento, a equipe de sistema, e também vamos ter mais facilidade no acesso do torcedor aos estádios, ao estádio, sobretudo São Januário, que é onde se materializa o principal benefício, né?
Eu vou falar um pouquinho, duas coisas que eu vou falar do Revezamento dos Planos aqui. Tudo isso vai estar a partir de agora no nosso site, no site do projeto. A partir de agora, às 18 horas, né, está aberto para as novas inscrições dos sócios torcedores. Tem duas coisas que eu queria destacar, são as duas últimas ali, do rating e dos torcedores fora do Rio. Falando um pouquinho do rating que a gente tem aqui, o que é isso? A partir de agora, os torcedores vão ser avaliados em torcedores de 1 a 5 estrelas. Essa quantidade de estrelas vai estar associada à quantidade de jogos, dos últimos jogos do time, jogos, evidentemente, que caibam no nosso sócio-torcedor, então, sei lá, jogos fora do Rio não contam, mas os últimos 5 jogos do Vasco, mando de campo e com os benefícios do sócio-torcedor, que o torcedor participou e esteve presente. Se ele foi a 4, ele terá 4 estrelas, 3 estrelas, e se não for nenhum, ele vai ter 1 estrela. É uma forma simples de você qualificar a presença constante do torcedor, simples de entender e de rápida recuperação. Eventualmente ele tem um problema, ele pode ser recuperado no curto prazo e voltar a estar presente brevemente. E além disso, tem duas novidades que eu acho que o nosso sócio-torcedor está trazendo, que a gente está chamando das estrelas fixas. A cada 10 jogos que o torcedor esteja presente, independente de ser sequencial ou não, numa temporada, para aquela temporada ele ganha uma estrela fixa. Então isso significa que ele pode perder um jogo, se ele for 5 estrelas, ele não vai perder o benefício dele. Se ele tiver ido a 20 jogos, ele vai ter 2 estrelas fixas naquela temporada. Essas estrelas zeram conforme a temporada nova começa. A gente tem uma estimativa de uns 30 jogos por ano, chega no final do ano, ele pode ter até 3 estrelas fixas e evidentemente ainda tem uma participação dele em estar presente aos jogos. E a outra coisa também que a gente percebeu, não só no sócio-torcedor do Vasco, como em muitos sócios-torcedores do Brasil, uma característica do nosso mercado, até pela crise que a gente tem passado, é uma forma de fidelizar o torcedor que já está há muito tempo participando. Então, a cada 6 meses se complete sem atraso de pagamento, o cara pagou lá certinho, 6 meses, ele ganhou estrela fixa. Isso significa que depois de 5 períodos de 6 meses, o cara já está 2 anos e pouco investindo no sócio-torcedor, ele vai ter pelo menos um período aí que ele vai ser 5 estrelas mesmo não vindo ao jogo. A nossa ideia com isso é fidelizar quem está mais tempo. Então, cara, essas estrelas não vão vencer, vamos dizer assim, de uma temporada para outra, elas são carregadas de uma temporada para outra. Dessa forma, o cara vai pensar 2 vezes a deixar de pagar, porque é um benefício que ele vai acabar perdendo se ele não estiver presente, e ao mesmo tempo vai gerar um desejo maior das pessoas se fidelizarem, porque isso vai reverter numa qualidade de acesso para ele no longo prazo. Então, quem tiver mais tempo com a gente vai poder curtir esses benefícios. Então, é uma forma de fidelizar, de valorizar quem está há mais tempo e de tornar ainda mais fácil esse acesso dos torcedores mais próximos ao clube. A outra coisa muito importante que a gente está falando dos torcedores fora do Rio de Janeiro, o Vasco tem uma demanda muito, muito grande de torcedor. É um time nacional, o nosso sócio-torcedor, a presença de sócios de fora do Rio é altíssima, dos que são adimplentes, dos que já se manifestaram, já se inscreveram no site, mas não estão fidelizados, é ainda maior, muito grande mesmo. Então foi um assunto que a gente tem bastante preocupação. A grande novidade que a gente tem são alguns convênios, como a gente já anunciou semana passada, da Estácio, Universidade Nacional, para dar benefício de acesso para quem queira estudar do país todo. E uma outra novidade é que a gente vai ter agora 2 categorias, já vou mostrar daqui a pouquinho, pro que a gente chama Norte a Sul, torcedor que eventualmente é de fora do Rio, e que eles vão poder ir a jogos fora do Rio, que é uma coisa que não acontecia antes. Então o cara vai poder se programar, vai saber que ele tem direito a um ingresso por temporada. Então, se o cara mora em Feira de Santana, ele sabe que vai jogar na Bahia, Salvador contra o Vitória, contra o Bahia, ele vai poder se programar porque ele vai ter um ingresso naquela data. Então é uma forma, evidentemente a gente não tem como levar o Vasco a todas as cidades onde temos torcida, adoraríamos, mas é uma forma dele poder se programar e curtir de alguma forma. Ele pode usar isso tanto em jogos do Rio de Janeiro, quanto em jogos no estado dele, onde ele quiser escolher. A gente já falou da Estácio, né? Benefício que a gente está dando 60% de desconto para quem é sócio-torcedor e estiver adimplente. É muito importante isso. Isso é um benefício que é renovado semestre a semestre, tanto pela relação do clube com o parceiro, quanto pela relação do sócio-torcedor com o clube e com o parceiro. É um benefício bem expressivo. Aproveitando para tirar algumas dúvidas semana passada que surgiram em função de uma promoção que a própria universidade fez de um benefício maior para qualquer interessado, evidentemente a Estácio tem toda a liberdade comercial de fazer suas parcerias.
mas não existe nenhum nível de parceria da Estácio hoje no Brasil, a não ser com empresas para funcionários, coisas assim, nessa dimensão, 60% em todas as unidades, exceto o curso de medicina, não existe. Então pode ter benefícios pontuais maiores, como chegou a ser apontado semana passada, porque acompanhou isso aí. Mas de forma regular em todas as unidades, independente de qualificação, bastante ser sócio de um clube, é uma parceria exclusiva da Estácio com a gente. Vamos adiante, por favor. Isso talvez a parte que mais interessa ao nosso torcedor, finalmente os novos planos. Uma das grandes mudanças que a gente tem é que o plano anterior, ele de uma forma limitava o sócio torcedor a comprar ingresso no setor no qual ele escolhia se vincular. Então, se era na social, se ele era sempre ao teu lado social, ele tinha 100% de ingresso na social, mas ele não podia ir na arquibancada, por exemplo. E assim, sucessivamente, em cadeia. Isso acabou. Então, a partir de agora, a gente saiu de um plano que era R$ 188, me permita aqui arredondar para 190, para um plano que está arredondado para R$ 170, em que, se você for um gigante Black, né, que é o principal plano mais caro que a gente tem nesse momento, você pode escolher se você vai na social, se você vai na área VIP, ou se você vai na arquibancada VIP, ou se você vai na arquibancada normal. A escolha é sua. Então, você tem um amigo que não é gigante Black, que não é um gigante prata, eles podem ir juntos à arquibancada. Ele continua tendo direito a um acesso e ele escolhe aonde ele vai. Então, ele pode migrar para o lugar que ele quiser. O benefício dele não é vinculado a uma área única do estádio. Se você desce ali para o gigante Platinum, ele tem 100% na área VIP, 100% na arquibancada e o direito de compra de 50% na social, se ele quiser, por acaso, no jogo e nesse setor. E assim a gente vai descendo. Existe uma tabela de equivalência, já mostrar daqui a pouquinho para vocês. Uma outra novidade que a gente tem é que a partir de agora, a gente, para quem for sócio torcedor, vai ter 51% a 70% de desconto. O que é isso? Na verdade, a gente vai dar 51%. É uma forma de sinalizar que jogo a jogo a gente vai analisar os casos para que valha mais a pena ser sócio torcedor do que ser estudante, no sentido de se aproveitar da carteira de estudante para comprar ingresso. Então, é uma valorização do nosso sócio para a gente poder dar mais acesso. Desculpa, gente. Para a gente poder dar mais acesso e mais vantagens do que alguém que não seja sócio torcedor. E a gente vai falar daqui a pouquinho já do jogo de domingo, na final, onde isso já começa a acontecer e a gente já vai ter essa novidade aí do sócio torcedor pagando menos do que a carteira de estudante. Tá? O que mais que temos aqui? Então temos ali 3 planos em que em alguma área do estádio, do nosso estádio, o sócio tem direito a 100% e quando não tem 100% ele tem a opção de compra. E depois temos algumas outras categorias onde ele não tem 100% de ingresso, de gratuidade, né? Mas ele tem essa vantagem na hora de comprar o ingresso. Tinha mais uma coisa para falar aqui. Norte a Sul. Norte a Sul a gente agora tem 2 planos, um que é o Premium e o outro que é o Norte a Sul tradicional. O Norte a Sul tradicional segue muito próximo ao que já existia antes. O que a gente está fazendo é criar um Premium que permite ao torcedor que queira ver o jogo do Vasco, que tenha a realidade, que faça parte da realidade dele, do país todo, poder se deslocar para um jogo do Vasco ou do ano, ele ter esse ingresso. Então ele escolhe quando ele quer. Ele vai entrar lá, vai emitir o ingresso dele e acabou. A partir do momento que ele fez isso, está zerado para aquela temporada e fica ao cargo dele o direito de fazer essa emissão. Para esses torcedores, evidentemente, o rating não é considerado porque eles não vão estar tendo acesso a todos os jogos. Né? Mas nas outras categorias, o rating vai funcionar, como eu falei, pelos últimos 5 jogos e a gente agora começa a fazer virada de sistema. Para essa virada de sistema acontecer e o rating funcionar, naturalmente a gente precisa no mínimo de 5 jogos. Né? Considerando que a gente tem um jogo excepcional, que é a final do nosso calendário agora, está sendo programado para que a partir do dia 30 de maio, se não me engano, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Paraná, aqui em São Januário, ser o primeiro jogo em que o rating vai valer. Até lá, todos os torcedores vão poder comprar todos ao mesmo tempo, mas a presença deles nesses próximos jogos já vai contar para que, a partir de Vasco e Paraná, eles sejam um torcedor 5 estrelas. E aí, então, tem prioridade no momento 1 de compra para quem seja 5 estrelas. Até lá, não. Se Vasco e Paraná é a confirmar, pode ser uma rodada para frente, uma para trás, mas provavelmente quem está trabalhando é com essa data de 30 de maio para poder estar com esse sistema
já funcionando, que também é o tempo de formar um histórico de diferenciação dos torcedores. Então é importante dizer, a partir de agora, todo jogo conta. Já conta tanto para você ganhar a tal da estrela fixa que eu falei, né, quanto para, a partir do dia 30 de maio, você ter prioridade de compra do seu ingresso. Acho que é isso. Sobre alguma coisa que eu esqueci, vocês podem... Acho que é isso, né? Vamos para o próximo, então. Essa tabela de equivalência que a gente tem, a única categoria que a gente não tem equivalência é o Norte e Sul Premium, porque realmente não existia isso. E ainda falando sobre esse assunto, o que a gente percebeu, por que duas categorias? A gente não quis onerar quem já estava no plano, a gente manteve a categoria, só que a gente percebeu que existia uma grande quantidade de seguidores querendo ir a jogo. Né? Tinha gente que não, só queria colaborar com o clube, não faz questão de ir no jogo. Então, por isso, duas categorias, para o cara poder escolher. Eu sou Norte a Sul e quero ir em um jogo, sou Norte a Sul e não preciso desse benefício, eu pago mais barato. Essas são as equivalências. Então, o motivo sempre ao seu lado social ganha o Gigante Black, sempre ao teu lado VIP, Gigante Platinum, sempre ao seu lado arquibancada, Gigante Ouro. Da mesma forma como já acontecia, vamos ter a ideia do check-in, na hora que abrir, o sócio-torcedor vai poder entrar lá, selecionar o ingresso dele e vai estar carregado automaticamente na carteirinha dele de sócio do clube, que ele posta na catraca de São Januário. Esse benefício não é garantido no Maracanã e no Engenhão por questões operacionais, que a gente vai ter que negociar e ver, mas provavelmente tem dificuldade boa parte do... Por isso depende muito mais do sistema que é a catraca do estádio, se for caso pode partilhar alguma dúvida sobre isso depois, mas em São Januário isso vai valer. E a outra coisa que a gente vai caminhar também para uma parceria com alguns outros clubes que a gente tem condição técnica de operar para que o benefício sócio-torcedor seja utilizado também em outros estados e alguns pontuais, muito pontuais jogos de parceiros que trabalham com o sistema igual ao do Vasco. Então, teremos essa surpresa de que esse ano, além do Jogo de São Januário, alguns pontuais que ainda vão ser anunciados vão poder emitir diretamente, entrar com a sua carteirinha no estádio X, no estádio, sei lá, falar o estado do Piauí, vai poder chegar lá e entrar com a sua carteirinha direto em alguns estádios onde existe esse sistema em comum. Então, enfim, é a coisa importante. A gente vai fazer a migração automática de toda a base até o dia 9 do 4, que é a segunda-feira que vem, e a gente tem a anistia dos sócios-torcedores. Então, quem está sem pagar por algum tempo, não precisa pagar o acumulado. Volta até dia 30 de abril, pode entrar pagando a mensalidade de abril e já começar a contar o rate, já voltar para a experiência. Então, essa anistia até 30 de abril está aberta para quem quer voltar a se associar. Tá? Aqui, enfim, são alguns detalhamentos de vantagens, né? Desconto do movimento do futebol melhor, o clube de vantagens que já existe, o rate pré-venda exclusiva, desconto em lojas oficiais, benefícios de ingresso. Os benefícios são válidos no Maracanã e no Engenhão, como for de campo do Vasco. O que não deve acontecer lá é a possibilidade de entrar com a própria carteirinha. E aí operações específicas de distribuição de ingressos vão ser feitas para esse jogo. A intenção disso é diminuir cada vez mais o cambismo e facilitar cada vez mais, acelerar mais o acesso ao estádio. Né? Enfim, vamos ter carteiras novas sendo emitidas, todo torcedor vai receber gratuitamente elas, vão ser trocadas, vai ter um prazo que eu não sei exatamente qual que é o prazo de troca que a gente tem, 30 dias, para que quem entra ou quem já está venha receber sua carteirinha nova. E aí, abrindo a final do Campeonato Carioca, né, as tabelas de preço, passar aqui para o nosso vice-presidente de patrimônio falar um pouquinho a respeito desse procedimento. Obrigado. Boa noite a todos. Acabou agora a reunião da federação, chegando aqui. Falar um pouco do jogo de domingo. Está confirmado no Maracanã. A torcida do Vasco vai ocupar o setor sul, o setor leste, o setor misto. O setor oeste vai estar aberto no Maracanã mais. Tá? Vai estar aberto também o Maracanã mais. Quanto aos os valores dos ingressos, para o setor sul, norte, né, vai ser R$40 o preço de inteira. Setor oeste, R$60. E o Maracanã mais vai estar sendo R$200 com a meia entrada 125. Tá? Domingo não haverá venda de ingressos no Maracanã. Mas vai acontecer venda de ingressos a partir de amanhã. Amanhã será aberto já a venda de ingressos para o sócio-torcedor, já nesse novo plano. Então já vai estar sendo aberto amanhã na internet. Quarta-feira, em todos os pontos de vendas,
São Januário, as lojas, Maracanã, inclusive, Engenhão, já vão estar vendendo os ingressos para os demais sócios. Correto? Então, amanhã a gente continua ainda em São Januário com a venda para Minas Gerais, para quem está... Por isso que a gente não vai... A gente prorrogou para quarta, a venda para fora. Amanhã a gente abre na internet para confirmar a venda do sócio-torcedor para o jogo de domingo. E quarta-feira até sábado vende em todos os locais, sendo que no domingo não vai vender no Maracanã. Falando um pouco do acesso, que você falou que a gente vê que o clube tem dificuldade em outros estádios, no caso Engenhão, Maracanã, a operação desse jogo de venda vai ser feita para Futebol Card, então não vai ter problema quanto à venda. Nas roletas do Maracanã, que ainda não vai estar interligado no jogo de domingo. Então é importante frisar que todo o check-in, quem for fazer o check-in pela internet, quem comprar pela internet, tem que vir a São Januário ou até na Maracanã para poder fazer a troca. Tá? Para poder fazer a troca pelo ingresso, para poder acessar no domingo o Maracanã. Tá? Então, isso é muito importante deixar claro. A venda pode ser feita, a compra pode ser feita pela internet, o torcedor tem que vir à bilheteria de São Januário ou Maracanã para fazer a troca. Maracanã até sábado, frisando de novo. Como também ele pode fazer carregar o carro dele diante da bilheteria, já sai com o ingresso na mão, quem optar por não fazer pela internet. Tá? Os valores para o sócio torcedor são exatamente esses, ou seja, vai estar abaixo da meia entrada, como está ali o gigante prata, bronze e ouro, no setor oeste, no setor misto ali, o leste, na verdade, que a meia entrada seria 30, ele vai estar pagando R$25, ou seja, está até mais um pouco do que 51%, no mínimo, né? E o sócio que tiver acesso ali no setor sul, o sócio torcedor, no setor sul vai estar adquirindo por R$15. Tá? Então essas são as informações básicas. Se tiver alguma dúvida aqui, eu estou à disposição também. Obrigado. Não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas como torcedor eu tenho a impressão de que esse valor de R$15 na final de Campeonato Carioca é algo que há muito tempo, não sei quando é que foi a última vez que teve, assim, posso falar uma besteira, mas acho que de qualquer forma é muito acessível. A nossa ideia é que de fato a torcida do Vasco esteja em massa para comemorar com a gente o jogo, comemorar o jogo com a gente e a chegada do time na final. A gente está tentando facilitar esse acesso para ter um Maracanã lotado e também celebrar esse sócio-torcedor. Ninguém precisa, os sócios que já estão no sócio-torcedor não precisam se desesperar, porque o sistema naturalmente vai rodar e eles vão poder comprar a partir de amanhã sem problema. Quem quiser acessar ainda hoje para entrar também pode, mas é importante dizer que não precisa ter nenhum tipo de desespero. O sistema vai funcionar normalmente para amanhã, para quem já estava no plano anterior, não precisa ficar preocupado com isso. Então, só tomando a palavra aqui, quando ele falou de valores, esse valor da final de domingo foi um debate que eu comprei junto com a direção do Vasco, com o presidente, todo mundo, para que o torcedor possa comparecer em massa. Nós estamos, talvez, acho que, pelo que foi falado lá, é o preço mais, mais baixo das últimas 3 finais, dos estaduais, dos últimos 3 anos. E isso é importante, porque é importante para o Vasco, para o clube, essa presença maciça da torcida. Então, nós criamos preços acessíveis para o torcedor poder estar presente, entendeu? Então, o Maracanã vai estar todo aberto, o Maracanã vai estar operando para 70 mil pessoas, e eu queria só deixar esse registro também. Obrigado. Vou mostrar a logo agora, não tem mais grande. Como eu falei, a logo é mais técnica, tem alguns ajustes do nosso boneco, na tipologia também. A gente continua tendo aquele emblema, próximo slide, por favor, um pouquinho alterado, talvez uma parte da torcida nem perceba muita diferença. A estrutura é parecida, mas a fonte está, o tipo de texto de fonte está diferente. O bonequinho também teve alguns retrabalhos, mas é importante dizer que a gente acha que já tem uma identificação grande com a torcida e que a gente continua apostando nele. E aí agora tem a novidade também da camisa preta, nosso uniforme oficial, mas vamos ter versões diferentes também com alguns outros tipos, alguns estereótipos também. Então não só que torcedor vão ter torcedoras, vão ter outros tipos de pessoas representando o gigante na logo, vai variar um pouquinho. Nem todas elas estão prontas ainda, mas já para mostrar para vocês. Aí eu queria abrir para perguntas que vocês tenham aí para a gente. Quem vai?
Queria que você explicasse um pouco em relação à anistia que você falou em relação aos torcedores. Qual vai ser o prazo que os torcedores atrasados vão ter para fazer essa nova negociação? Quantos meses atrás eles têm que estar devendo ou não? Tá, a anistia é liberada para todos os torcedores, de sócio-torcedor que estiverem em atraso. Eles têm que pagar até o dia 30 de abril, independente de quanto tempo eles estejam atrasados. Quer voltar, volta. A hora é essa. Depois isso não vai ser mais possível, mas agora até o dia 30 de abril está aberto para quem quiser voltar sem ter que dar muita satisfação. É só chegar e se juntar a gente de novo. Bruno, uma dúvida em relação aos torcedores que já tinham um plano de sócio-torcedor, você falou que a ligação automática até o dia 9, mas os valores são menores. Já no próximo mês eles passam a pagar menos pelo valor? Exatamente. Pacote... Exatamente. A partir do próximo mês eles já passam a pagar menos. E não tem nenhuma perda de benefício. Portanto, deixa isso claro. Bruno, tem alguma possibilidade, algum plano para torcedor de fora do país ou algo do tipo assim? A gente tem de norte a sul, apesar do nome, ele se presta a isso também. É para tentar colaborar independente de qualquer benefício que possa gozar. Então, se o cara estiver fora do Brasil, ele pode participar ali. Tem outras ideias sendo pensadas nesse momento para esse tipo de, não só para quem está fora do Brasil, mas para outros tipos de interesse em colaborar com o Vasco, que a gente sabe que são diversos, mas por hora são esses os pontos que a gente tem. Novidades vão surgir, mas ainda sem data. Pergunta para o Luiz. Luiz, você tem informação da carga total de ingressos da disposição? São 70 mil pessoas. 70 mil. Não, 70 mil vai a carga total. Aí isso tem as gratuidades por lei, tudo isso, mas o Maracanã vai estar aberto para 70 mil pessoas. Ok? Bruno, o Vasco vai fazer alguma ação no entorno do Maracanã para tentar angariar mais sócios lá, vai ter pessoas Você quer jogar no dia da final? Isso, na final. Não, acho que por questão operacional, de segurança, acho que não é o melhor lugar, o melhor momento. Lá a gente vai estar concentrado mesmo no jogo, mas ações de captação vão acontecer em diversos lugares, diversos momentos, mas não no Maracanã domingo, não tem essa previsão não. Bruno, estou aproveitando aqui, vou pegar uma pergunta aqui do torcedor que está aqui ao vivo. Prazer. Ele pergunta o seguinte a respeito do ter a forma de pagamento via boleto bancário. Está sendo pensado isso? Vai estar Tem ativo? nome? Posso pegar aqui rapidinho? Não, tudo bem, eu posso responder. Porque, rapaz, está bombando o negócio aqui. Então você que perguntou, você sabe quem é. Roberto Ferreira perguntou A gente tem sobre o os dados de pagamento. boleto mensal. Não. Na verdade, a gente vai ter trimestral, me ajuda, Dani. Boleto trimestral, semestral e anual. Boleto trimestral, semestral e anual se mantém. Não existe o boleto mensal. Esse não existe. E por que não existe? É uma pergunta importante. A gente sabe que tem muita gente que gostaria de pagar assim. É uma dúvida recorrentemente colocada. Mas nesses estudos que a gente fez de vários sócios torcedores do país e de fora, a gente viu que os clubes acabam perdendo muito mais do que ganhando, apesar do volume de pessoas que gostariam de pagar assim, porque isso gera uma instabilidade, uma falta de recorrência. E por mais que possa parecer chato para quem tem esse interesse, a gente precisa preservar o clube. E a gente abre mão, de alguma forma, em nome de uma regularidade. O rating, tudo isso é feito para manter o torcedor mais tempo. Não adianta para nós termos um boom de 60 mil sócios em um mês e depois ver tudo ir embora, entendeu? Uma empolgação de um jogo ou outro. Isso causa problemas graves ao clube. Assim. Você começa a contar com aquele planejado e você não tem uma curva de clareza de quanto de fato você vai ter para poder fazer uso daquilo. Uma coisa que eu aproveito a pergunta para falar, apesar de não ter nada a ver aparentemente uma coisa com a outra, é o seguinte: um sócio torcedor, gente, ele é feito sobretudo para apoiar o futebol. Essa receita é destinada ao futebol. Então, assim, tudo isso é muito importante. Você quer planejar uma contratação, eu preciso ter uma clareza do quanto a gente tem de torcedor e a partir de parâmetros de mercado, a gente sabe mais ou menos qual é a taxa de perda de novas conversões para poder fazer uma projeção e saber no final de uma data X quanto a gente vai ter de receita. Então, nesse estudo, junto com parceiros e conversando com diversos clubes e tal, a gente chegou a essa conclusão de que, por mais que possa parecer antipático essa decisão, ela é mais benéfica para o clube, ela traz resultados a mais médio e longo prazo, e a gente também acredita que a maior parte, até a gente vendo pela nossa base de torcedores, a maior parte
teria como fazer isso pelo cartão de crédito. Então, a gente precisa entender isso. A gente perde, quanto a gente perde de torcedores que fariam isso e quanto a gente perde se a gente tivesse torcedores que poderiam usar o cartão de crédito e tivesse no boleto bancário. Então, uma forma de... se tivesse com o boleto bancário, eles deixariam de estar no cartão de crédito. Então, isso é uma perda que o clube teria e foi muito estudado que tivesse essa decisão. Eu queria até perguntar ao presidente geral, Alexandre, o que você espera? Qual a sua expectativa com esse novo plano gigante? Que tipo de apelo você faz ao torcedor do Vasco para que ele, quem já foi, volte, quem nunca foi, comece a ser, e quem está, permaneça sócio torcedor do Vasco? Bom, primeiro quero aproveitar para estimular aí o vascaíno a comparecer no domingo no Maracanã, para que a gente faça um evento grandioso, com um apoio maciço da sua torcida. A nossa equipe tem demonstrado muito empenho, muita dedicação, e esse é um momento que eu entendo como sendo muito importante, que a nossa torcida dê uma demonstração de força, lotando o Maracanã. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao programa de sócios, desde que nós assumimos, nós temos verificado que o número de sócios vem crescendo. Então, estivemos aí entre o quarto e o segundo clube com o maior número de adesões, com o maior percentual de crescimento. E a nossa expectativa é que, diante de uma mudança tão significativa e que privilegia o sócio, o torcedor, esse aumento seja maior, que a gente consiga ocupar, dentro do cenário nacional, uma posição do tamanho do Vasco. Nós sabemos que o Vasco estava lá atrás em 19º lugar, já vem crescendo, e eu espero que dentro em breve nós possamos estar ocupando aí uma posição entre os 5 maiores do Brasil, que é o lugar do Vasco. É isso que eu espero do vascaíno, esse comprometimento, esse engajamento com o programa de sócio. E aproveitando, complementando o Campelo, uma coisa que a gente pensou muito e que é importante o torcedor do Vasco entender é o seguinte: a gente tem um estádio. A gente tem um estádio histórico, um estádio de 90 anos, muito importante para a gente e que tem que estar lotado. Assim, a gente não tem como abrir mão do São Januário cheio. Então, prioridade para a gente, estamos alinhados com isso, sim. São Januário cheio, eu acho que a gente não vai ficar fazendo promoção, baixando o preço de ingresso irregularmente ao longo da temporada. Você vai ter uma clareza de tabela de preço, mas vai ser uma tabela de preço popular para que São Januário esteja cheio. O nosso apelo é que a ideia do rating é valorizar quem está aqui, porque a gente precisa disso aqui cheio para demonstrar a força do clube. Não adianta só a gente ter sócio torcedor comprando, assinando, se associando, e se isso não tiver convertido na presença, comprando de produtos oficiais, estando presentes aqui nos nossos jogos. Então é um projeto feito para voltar a encher regularmente São Januário da melhor forma e na mão dos nossos sócios torcedores, que são os verdadeiros apoiadores do clube. Assim. Então isso é importante ser frisado. Gente, boa tarde. Eu gostaria de saber, atualmente, quantos sócios ativos, sócios torcedores ativos o Vasco tem e quantos vocês imaginam chegar, pelo menos no primeiro ano, com essa reformulação do programa gigante? Se não me engano, hoje estamos de 10 mil e alguma coisa, certo? 10 mil e poucos sócios torcedores. Quando o Campelo ganhou a eleição, a gente estava em 7 mil, então é um número expressivo, assim, ainda é baixo, menor do que a gente gostaria, mas você já vê um crescimento de quase 50% nesses 2 meses. Assim, né? Então a gente acredita que tem um potencial grande. A gente sim tem metas de crescimento, mas elas são internas, porque não adianta a gente ficar tornando elas públicas para bater a meta, depois bater a meta de novo, dobrar a meta. Então a gente tem as metas, elas são indicadores de performance interna, mas elas não são metas para serem tornadas públicas nesse momento. A gente vai trabalhar com elas, porque assim, não adianta, se eu chegar a 100 mil torcedores em outubro, eu vou querer 150 em dezembro. Então não adianta eu botar aqui um teto para isso, sabe? Para a gente, a meta é para ser batida diariamente como um indicador de performance de equipe, não de ficar alardeando isso para fora. Em termos de valores, você pode falar alguma coisa para a gente de quanto vocês imaginam que o Vasco pode ter de receita com esse novo programa? Não, também eu admito que esses valores certinhos de receita estão... A gente tem algumas curvas, né? A gente tem projeções de crescimento para esse plano. Então, assim, qualquer coisa que a gente fale sobre isso está atrelado à capacidade de performance que a gente tem.
Uma coisa que a gente tem muita certeza é que ele tem muita condição de performar bem acima do que viu até agora. Como eu te falei, a gente não está abrindo isso, existem planejamentos internos, ao contrário do que muito se fala, o marketing sendo feito é extremamente planejado, a gente tem sofrido talvez um pouco por não ficar tão garganta por aí falando das coisas, trabalhando para que elas tenham consistência. Então sim, existe um planejamento, que eu acho que o resultado tem que ser visto como o Campelo falou, a gente tem que estar no top 5, isso não tem discussão, isso é o que o Vasco tem que chegar. Agora, se é em quinto ou em primeiro, isso a gente vai discutir internamente, mas a gente vai para ser do tamanho que a torcida do Vasco é. No plano de sócio não estava alguma situação de viagens, mas vocês pretendem criar algum tipo de benefício para viajar, para acompanhar o Vasco em outros estados, os torcedores do Rio? Está, como eu falei, para os torcedores do Rio viajarem, isso vai... O primeiro benefício que está tentando é algumas parcerias com outros estádios, onde a gente possa facilitar o acesso, a compra, o cara pode fazer o check-in da casa dele, chegar no estádio em Salvador e entrar direto, né? Isso facilita muito. E sim, vão ser negociadas algumas parcerias. Eu espero em breve a gente anuncie para vocês que vão valorizar o sócio torcedor que queira viajar para o Brasil, tanto para vir ao Rio quanto para sair do Rio e outras cidades. Só para complementar, acho que é importante a gente entender que isso não é um pacote fechado. Esse é um primeiro movimento, isso dá trabalho, tem todo um trabalho de implementação de todas essas modificações. Então, óbvio que tem ainda bastante coisa, muita coisa que pode ser feita, que pode ser melhorada, e será feita de forma paulatina, né? Não adianta a gente, nesse primeiro momento, querer entrar com 100 ações e não conseguir fazer todas elas rodarem bem, né? Então, eu acho que esse é um primeiro momento, mas outras novidades surgirão no decorrer do ano. Mais uma pergunta em relação eu acredito que todo o valor do sócio-torcedor virá para o futebol. Então, tem como, sei que você falou em projeção de valores... Não, o que tem claro para a gente é assim, se o sócio-torcedor for bem e crescer rápido, isso nos permite pensar numa contratação mais forte, algum tipo de movimento que favoreça o futebol de acordo com a nossa experiência de futebol, com os interesses do departamento de futebol, mas, enfim, uma coisa está diretamente ligada da outra, só que ela só vai acontecer conforme a performance vem. Não, é um pouco do que o Bruno já falou, né? É óbvio que esse crescimento ele deve se sustentar. O que a gente pode deixar claro é que todos esses recursos são sempre utilizados no futebol. Então, se eu chego no meio do ano com um programa de sócio, um número bastante elevado, isso vai trazer uma receita maior, obviamente permitirá maiores investimentos no futebol. Isso é uma coisa que tem que estar clara. E para os outros esportes, por exemplo, o basquete, que o torcedor vascaíno também gosta muito, tem alguma situação, por exemplo, entrar no sócio torcedor gigante, ter, por exemplo, algum benefício dos ingressos do basquete? Existe também essa possibilidade? O que eu posso te dizer é o seguinte, que é uma possibilidade que a gente deve pensar, já que existem muitos torcedores que gostam desse ou daquele esporte, criar contribuições adicionais direcionadas para aquele esporte. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar num outro momento. Então, aquele torcedor que gosta do basquete, que quer ter um determinado valor direcionado para o basquete, ele pode pagar lá, de repente, mais R$10 adicionais e destinar esse dinheiro para a modalidade que ele quiser. Isso é uma coisa que a gente já pensou e que poderá ser criada no futuro próximo. Quem quiser se associar já pode se associar imediatamente. O site é o mesmo que... Sim, o mesmo site, a partir das 18 horas. O site já está no ar, já deu 18 horas. A gente, enfim, hoje o site ficou trancado de meia-noite até agora para poder proteger, não ter essa dúvida de quem entrar às 5 horas da tarde para 6 horas da tarde. Está aberto já. Então, a gente também perde um pouquinho, infelizmente, a compreensão. Como eu falei, a gente está dobrando a equipe dos sócios torcedores que dão atendimento em redes sociais, telefone, tudo isso. Existem muitos problemas que a gente sabe, a gente veio lidando esses 2 meses aqui, com muitas críticas e dificuldades dos sócios nos últimos meses. A gente não fez vista grossa para nenhuma delas, a gente está trabalhando para que elas sejam equacionadas. E o que eventualmente não foi equacionado no dia 1 está pautado para vir a ser equacionado e começar a ter mais capacidade de atendimento nessas próximas semanas. Então, ninguém está prometendo que amanhã vai estar tudo resolvido, mas
com a paciência do torcedor, a compreensão de que existe um processo de implementação e que para a gente se conclui lá quando o rating está funcionando, que é depois de 5 jogos, final de maio. Então, nessa curva de tempo, 60 dias, a gente acha que os principais problemas e passivos que o programa tinha também vão estar sendo equacionados e resolvidos. Tá? Então, não é um programa só daqui para frente. O que ficou para trás vai ser resolvido também. Luiz, uma pergunta sobre esse check-in que você falou que é preciso ser feito. O torcedor que tiver direito ao check-in, ele tem que vir em São Januário para retirar o ingresso, trocar, e ir no Maracanã até sábado. No dia do jogo não tem como. Não, ele pode vir em São Januário até domingo. No Maracanã, especificamente, as bilheterias não vão estar funcionando no domingo. Então, se ele quiser fazer nas bilheterias do Maracanã, ele pode fazer até sábado. No caso São Januário, ele pode fazer até domingo às 16 horas. Entendi. E para o Bruno, queria que você explicasse, se o torcedor quiser trocar de plano, o rating continua? O rating não tem nada a ver com o plano. O rating tem a ver com a presença dele aqui no jogo. Ele pode trocar, subir, descer, não faz a menor diferença. Os planos determinam o setor onde ele vai ter benefício, né, o benefício do desconto integral, percentual e tal, ou mesmo importante, se ele não tiver no prêmio, ele ainda pode ir ele pode ir na social, ele vai ter que pagar por isso, um valor. Mas os planos só determinam isso, os benefícios de preço. A prioridade de entrada é dada pelo rating e depende da categoria onde ele está. O sócio-torcedor pode, em algum momento, depois de algum certo tempo, por exemplo, ganhar algum tipo de desconto do sócio-proprietário? Ou isso não, são programas desvinculados. Sócio-torcedor é uma coisa, sócio-proprietário, estatutário é um outro assunto. Gente, valeu. Eu vou estar postando no site essas informações mais detalhadas, eu passo para vocês. Obrigado, gente. Boa noite a todos, tá? Valeu, gente. Obrigado. Beleza, você acompanhou aí com exclusividade